Fala galera, hoje vamos analisar mais um jogo do Vasco no Campeonato Carioca, né? Dessa vez o Vasco encarou aí o Volta Redonda, né? E saiu de campo com um empate por 2-2. Mas será que esse resultado foi justo? O que deu certo? O que deu errado? Nós vamos falar sobre tudo isso agora após a vinheta. Vem comigo. O Vasco enfrentou seu primeiro grande teste no estadual contra um adversário aí mais organizado, que é o Volta Redonda, né? E como tem sido comum desde a chegada do Pirata Verrete, o argentino, mais uma vez, foi decisivo, né? Salvando o time de uma derrota, tá? Com um gol nos acréscimos, né? Foi o quinto gol dele em 4 partidas no ano, mostrando que segue sendo a grande referência ofensiva do time do Vasco. Mas se por um lado, queridos, o Verrete brilhou, por outro, o jogo deixou claro que o Vasco ainda precisa de muitos ajustes. Ora, se precisa. Você acha ou não? Coloca nos comentários. O primeiro tempo foi muito abaixo. O time teve dificuldades para impor seu jogo e sofreu muito com erros de passe, mas teve muito erro de passe. E uma lentidão excomunal da transição ofensiva. O Coutinho, que vinha de boas atuações, dessa vez não conseguiu ser efetivo. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, apareceu muito pouco, sem criatividade no meio, um meio que vinha tendo bastante criatividade, mas ontem não foi. O Vasco finalizou pouco e não conseguiu criar chances claras para o Pirata Verrete. Além disso, a equipe mostrou dificuldades em pressionar a saída de bola do adversário. Isso é um problema. Permitiu aí que o Volta Redonda jogasse com tranquilidade e até mesmo criasse boas oportunidades. Então, tem alguma coisa errada aí, né? E nós vamos trazer aqui a coletiva do Carille. Bom, a zaga vinha segura na primeira etapa, mas na segunda... No segundo tempo, cometeu falhas que custaram caro. João Vitor, um jogador que custou milhões ao Vasco, faz uma jogada daquela, marcou um gol contra, logo no início do segundo tempo, colocando Volta Redonda aí na frente do placar. Aí o Vasco reagiu rapidamente com o Verrete, que marcou de pênalti, um pênalti muito bem cobrado pelo Pirata, e aí empatou o jogo. Mas pouco depois, uma nova falha defensiva permitiu que o adversário voltasse a ficar em vantagem. A falta de entrosamento da defesa e a tomada de decisão equivocada, olha, pelo amor de Deus, em momentos cruciais, demonstram que há muito trabalho a ser feito ainda na linha defensiva. A gente espera que o Maurício Lemos venha, mas não espera que ele seja o xerifão, mas tem que vir logo para ver o que aqui veio, né? Bom, as mudanças de Carille trouxeram expectativa aí no segundo tempo, especialmente com a entrada do Payet ao lado do Coutinho, mas, infelizmente, a dupla decepcionou e pouco produziu, né? Deixando o time sem força ofensiva na reta final e, quando parecia que a derrota era certa, o Verrete apareceu mais uma vez, aproveitando um escanteio cobrado pelo Piton e garantindo, assim, o empate, pelo menos isso, né? O empate, 1 ponto. Porque imagina se o Vasco vai para uma derrota, vem com uma derrota. Olha, um outro ponto preocupante foi a queda de rendimento físico do time nos minutos finais. O Vasco aparentou estar desgastado e teve dificuldades para manter essa intensidade contra um adversário que soube aí explorar bem os espaços, né? É uma grande preocupação. E isso levanta a questão da preparação física e da necessidade de mais peças de reposição no elenco do Vasco para sustentar aí um jogo competitivo durante os 90 minutos, porque a galera que está lá hoje não está aguentando isso não. A grande questão que, inclusive, fica desse jogo é a seguinte. Primeiro, o Vasco precisa urgentemente de reforços de velocidade. A lentidão, a lerdeza na transição e a falta de um jogador
que ataca os espaços tornam o time previsível. Hoje, Paulo Henrique é a única opção de escape, mas também comete muitos erros. Aí aparece o nome do Bruma, né? Atacante português lá do Braga, surge como possível reforço e está tudo já bem encaminhado e seria uma peça importante para dar mais profundidade ao elenco. Inclusive o Carille fala dele na coletiva. Mas, além da velocidade, o Vasco também precisa melhorar seu sistema defensivo, né? Que pensávamos que não melhorou nada, né? Melhorar o sistema defensivo e a sua capacidade de reação diante de adversários que jogam com intensidade. Então tem que melhorar isso aí, senão vai ficar difícil. Bom, mas na coletiva o Carille reconheceu essa necessidade, destacando que a equipe precisa de jogadores com mais velocidade para tornar o time mais competitivo. E essa contratação precisa acontecer para ontem, porque o Vasco terá desafios ainda maiores pela frente. Então, que vem o Bruma de uma vez. O próximo compromisso já será um clássico contra o Fluminense em Brasília, na quarta-feira, né? Então, tem que se preparar. E a equipe precisará mostrar evolução para sair com um bom resultado aí desse clássico. Será um jogo crucial para medir, por exemplo, o nível do time e entender se os ajustes que precisam ser feitos estão sendo aplicados, está sendo alguma coisa corrigida com eficiência. E há um comentário aí também de que o Romarinho, ex-Corinthians, está sendo sondado pelo Vasco, tá? Bom, e aí, torcedor vascaíno, o que você achou desse empate? E quais pontos positivos e negativos você viu na partida? O que você espera para o clássico contra o Fluminense? Deixe seu comentário, ele é importantíssimo para nós, até para a gente avaliar. Se inscreva no nosso canal também, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização aqui do nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas análises aqui do nosso Vascão. Vou deixar vocês aí com um pedaço da coletiva em que o Carille reconhece alguns pontos que precisam ser melhorados, principalmente aí na preparação física. E ele fala também do Bruma, que pode chegar a qualquer momento no Vasco da Gama, tá bom? Até a próxima. Fica aí com o Fábio Carille. Vaiou quando tem que vaiar e não tendo violência é válido, né? Sabemos que estamos no início, sabemos que pegamos um time muito organizado que já está junto há bastante tempo. Percebi meu time fazendo um pouquinho de força, assim, o Vasco fazendo um pouquinho de força, tentar entender o porquê disso, de não estar limpo para fazer as jogadas, de acompanhar, sentar com todos os departamentos no começo da semana, saber se a gente errou na carga de trabalho, porque esses jogadores não jogaram na quarta-feira, mas faz parte de um início, time que lutou mesmo na dificuldade e que ainda quase no final do jogo ali faz o terceiro gol para parabenizar essa torcida que vem nos apoiar. E nós vamos melhorar, cara. É um time qualificado. Fizemos 3 jogos para um início, né, os 3 últimos jogos com 3 vitórias, que acho que para um início foi acima do esperado, né, para uma evolução de parte física, de parte técnica e de entendimento da ideia de jogo. Hoje ficamos abaixo. As 3 vitórias não quer dizer que estava tudo certo. A gente sabia que nós sabemos que temos que melhorar bastante e o resultado de hoje não quer dizer que está tudo errado. A gente tem um caminho, né? Potencializar essa ideia, passar confiança para os jogadores para que a gente continue a nossa caminhada.